enche esse ambiente, enche esse lugar. Bom estar nesse lugar, aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando. Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar nesse ambiente de milagre, esse ambiente de cura, esse ambiente de profecia, esse ambiente que Deus hoje vai ministrar nas nossas vidas. Nós estamos em uma das dependências da Igreja Batista da Restauração e é uma alegria, querido, porque isso é muito bom, isso é profético, o que está acontecendo. Deus, nós queremos orar nesse minuto, nós queremos atrair a Tua presença, atrair a Tua graça, atrair a Tua bondade, atrair a Tua misericórdia para cá. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença, a Tua graça e a Tua bondade para esse tempo. Que o Senhor nos ajude, Pai, que nós possamos dizer como João Batista, que diminua eu, que o Senhor cresça para que a Tua obra seja permanente, conhecida na vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, direciona a nossa vida nesse momento, nesse lugar. Pai, entra com a Tua providência, com a palavra profética, Senhor, a palavra de cura, a palavra de restauração. Pai, aqui essa palavra, Senhor, carregada de fé, de poder no Senhor. Que o homem, Senhor, venha diminuir, para que a Tua bondade, o Teu poder apareça nesse lugar, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Queridos, nós vamos ter um tempo de louvor e vai estar aqui já alguém ministrando com a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças e paz, amados. Hoje é um motivo de muita alegria poder estar aqui para adorar o Senhor, né? Coração ansiando pela presença do Senhor. Em meio a tantas lutas, tantas dores, nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, aquele que é dono de tudo, o dono do poder, aquele que traz providência do céu para as nossas vidas. E nós cremos e depositamos a nossa confiança no Senhor, porque Ele tudo pode. E grandes coisas Ele fará nesses dias. Nós cremos. Adore o Senhor nessa hora. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que na verdade eu descobri que tudo
tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e cantar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as lutas, águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as lutas, águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vamos confiar e crer no Senhor, que Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Amém, meus queridos, vocês acompanharam agora o nosso tempo de louvor e agora nós vamos começar com a nossa palavra. Então se prepare aí, que eu tenho convicção que Deus vai falar. Eu queria ler com vocês no livro de Atos, no capítulo 1, de verso 1 até o verso 5. Amém, queridos? Vamos lá.
escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem a promessa do Pai, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém, querido? Eu queria hoje estar ministrando na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que estão nos acompanhando sobre essa palavra. E o título dela é Ficai em Jerusalém. Queridos, nesse tempo de pandemia, nós precisamos entender os tempos. Jesus disse para homens, os apóstolos, os homens que ele escolheu, eram da Galileia, eram pescadores, pessoas simples. Então eles escolhem esses homens e sobem da Galileia para Jerusalém. Em Jerusalém, já na Páscoa, os dias antes da Páscoa, ele entra montado no jumentinho, e teve aqueles dias que ele entrava em Jerusalém, voltava para Betânia, aonde ele amaldiçoou uma figueira, mas ele é morto em Jerusalém, ele é pego em Jerusalém, é julgado, é condenado e é crucificado. E depois da sua morte, como nós lemos nesse texto, diz que ele ainda apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Ele esteve aparecendo aos seus discípulos. E nesse período, diz aqui que ele comeu com os discípulos. E o que mais Jesus fez? Jesus, querido, foi atrás de dois que estavam andando a caminho de Emaús. O evangelista Marcos diz isso, que há dois homens em caminho de Emaús, porque depois da morte de Jesus, eles ficaram perdidos sem saber o que fazer. Para onde nós vamos agora, se nosso mestre, o nosso líder, ele morreu, o que nós vamos fazer? Eles olharam para a condição humana dele. Ele também foi à beira-mar esperar Pedro e outros discípulos que estavam pescando. E lá eles olharam e João diz a Pedro, Pedro é o mestre. Então Jesus pergunta a eles, vocês têm alguma coisa para comer? Ele disse, não, Senhor, nós não pegamos nada. Ele disse, jogue a rede para a direita. E eles jogaram, pegaram o peixe, Pedro se joga na água e vem até Jesus. Isso está no livro de João. E João vai dizer que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, você me ama? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Depois ele pergunta a Pedro, tu me amas? E todo mundo conhece esse relato. Eles são 3 vezes. E daí Jesus outras vezes foi aparecendo. A Bíblia diz que foi 40 dias. E em outro livro diz que ele apareceu mais ou menos a 500 pessoas. Mas agora, Jesus, quando ele ressuscita, ele manda as mulheres dizer a ele, diz aos discípulos e a Pedro, que eu estou no caminho da Galileia e que é para eles me encontrarem lá. Então, os discípulos de Jesus vão encontrar-se com Jesus. E em Lucas, ele vai dizer, no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que ele foi se despedindo dele, foi junto aos céus e eles ficaram atônitos, olhando. Ele subiu, aparece 2 varões vestidos de branco, disse, homens, varões, esse homem que vocês viram subir aos céus, ele também virá, mas agora é hora de vocês ir embora, de vocês voltar para Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso? Para situar você no contexto que aqueles homens estavam vivendo. Eles não eram de Jerusalém, eles não eram da capital, eles eram homens do interior, homens da Galileia, eles eram pescadores. Mas Jesus é enfático, querido,
a dar a dar uma ordenança a eles. Imperativo, ficai em Jerusalém. Por que Jesus diz isso? Queridos, porque era muito fácil eles quererem voltar, eles desejarem voltar para Galiléia, por causa da sua família, por causa da perseguição que viria, por causa do ambiente em si. Talvez eles se sentissem bem pequenos naquele lugar. Mas nós vamos começar, eu já falei bastante coisas para você. Por que Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém? No livro de Isaías, no capítulo 2, versículo 3, há uma profecia dizendo a eles que ficasse em Jerusalém, ou que Jerusalém era a cidade da onde sairia o novo de Deus para aquele tempo, para as nações. Então tinha que se cumprir uma profecia. E Jesus falando a eles, Jesus vai dizer: queridos, fiquem em Jerusalém, não volte para Galiléia. Vocês não são mais homens da Galiléia, vocês são agora homens do mundo. Homens do mundo que vão lançar as redes ao mundo. Essa palavra vai ter que alcançar o mundo. E aonde era necessário que eles estivessem? Na Galiléia. Porque de quando Jesus ressuscita, da ressurreição de Jesus até Pentecostes, eram 50 dias. Se eles fossem, se eles fossem para Galiléia, talvez não voltassem mais. Então eles precisariam estar lá, até que se cumprisse algo que Jesus vem falando. Mas eu vou fazer 3 ministrações, essa, mais 2 outras, e eu vou estar dando continuidade em tudo aquilo que eu vou, uma sequência de ministrações nesse tempo, tá bom? Mas eles precisavam ficar em Jerusalém para se cumprir a profecia que está no livro de Isaías, no capítulo 2, no verso 3. Eu estou dizendo para vocês que havia uma profecia. Querido, em toda profecia que Deus dá, ou que está na palavra de Deus, ela precisa ser cumprida. Ela vai se cumprir até os dias da vida do rei. Até o estabelecimento do reino de Deus, total na terra. Pastor, ainda não foi se cumprir totalmente, não. O reino está parcial. Quando na vida de Jesus, que ele levar a sua igreja, então se cumpre. Depois que ele se assentar conosco na cidade santa, e que for todo mundo julgado, então está cumprido. Mas essa profecia teria se cumprir. Também, por que ele precisava voltar para Jerusalém, não ir embora para casa? Porque quando Jesus morreu, todos se sentiram órfãos, querido. Todos estavam órfãos e Jerusalém não trazia boas lembranças a eles. Jerusalém não trazia as lembranças, queridos, agradáveis a ele. Quem é a pessoa que quer ficar num lugar aonde sofreu, aonde sentiu dores, aonde teve mutilações nos seus sentimentos? Ninguém quer ficar, querido. Então, por isso, a tendência deles era voltar. Sabe, nós como seres humanos, nós temos a tendência de desacreditar ou de lançar fora tudo aquilo que foi dito, todas as profecias que foram ditas ao nosso respeito, quando nós temos um tempo de dificuldade. Nosso desejo é jogar a toalha, é ir embora, é voltar para casa, é voltar para a vida que nós tínhamos e dizer: não, Deus estava errado, isso não era para mim, isso não era para esse tempo, eu entendi errado, Deus não falou comigo. Sabe, foi isso que Jesus estava corrigindo nos seus discípulos. Era o que Jesus estava corrigindo na vida daqueles homens. Agora não tinham mais 12, só tinha 11, mais um motivo para eles voltar. Mas o motivo para eles irem embora, para que eles saíssem, era que eles eram só 11 e o mestre já não estava mais com ele. Mas no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso de 13 a 14, eu quero abrir para ler com vocês, tem uma palavra a esse respeito muito boa, que nós vamos precisar trabalhar ela para que a gente entenda. Vai dizer o seguinte, versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam, querido, com medo. Todo mundo tinha aberto mão do chamado
incompreensível. Nós somos homens de Deus, chamados pelo Senhor, mas também há em nós uma carne, há em nós sentimentos. E esse sentimento agora, com a perda, com a morte de Jesus, que ele falou muito alto na vida deles, e eles começam a voltar para casa. Com a morte do mestre, eles se sentiram órfãos. Ele disse: o que nós temos? Eles começaram a olhar para a circunstância, deixaram de olhar para Jesus e olhar para a circunstância. Quem nós somos? Nós somos apenas pescadores, nós somos apenas homens simples, nós não somos doutores da lei, não fazemos parte dos fariseus, nós não somos saduceus, nós não fazemos parte do sinédrio. Quem nós somos? Essa cidade não vai nos receber, ninguém vai acreditar em nós, nós não temos crédito com eles. Então eles estavam indo embora. Também, os discípulos poderiam perder o propósito do chamado. Querido, é muito fácil nós perdermos o propósito do chamado, querido. Nós temos inúmeras histórias na Bíblia de homens e mulheres com um chamado muito grande, muito poderoso, que no meio da caminhada perderam o propósito. Homens e mulheres que no meio do caminho Deus chamou, Deus entregou algo para eles, mas eles se perderam. O rei Saul, querido, foi chamado, foi escolhido, perdeu o propósito. Demas, discípulo de Paulo, um homem que foi discipulado por Paulo. E Paulo escrevendo a Timóteo, disse: olha, Timóteo, todo mundo me abandonou. E Paulo vai dando relato que aqueles homens que tinham saído, que não estavam perto dele, tinham saído para uma missão. Eles tinham saído para Éfeso e para outras cidades. Mas de Demas ele diz que Demas voltou porque o Deus dele era o seu ventre. Queridos, que relato péssimo. Olha, não foi apenas um pastor que discipulou Demas. Foi o apóstolo Paulo que discipulou Demas. E Demas perdeu o propósito. Demas não conseguiu achar motivo, ou Demas não conseguiu achar motivação, achar propósito no reino para que ele continuasse caminhando. Ele voltou, querido. Ele voltou. E são muitos outros que ao longo da caminhada vão se perdendo por perder o propósito do chamado. E no livro de Mateus, eu quero ler com vocês, no livro de Mateus, no capítulo 4, de verso 18 a 22, Mateus 4, 18 a 22, vai nos dizer a seguinte palavra: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Qual era o propósito do chamado? O propósito que Deus deu a esses pescadores da Galileia? Ser pescadores de homens. É muito fácil a gente abrir mão do propósito em meio às dificuldades. É muito fácil a gente abrir mão do propósito em meio às circunstâncias que não são favoráveis para que eu desenvolva um trabalho, quando eu olho para as minhas condições, quando eu espero em mim, quando eu não estou olhando para o Senhor. Esse mesmo Pedro, em uma determinada vez, Jesus está andando sobre o mar e todos eles estão atônitos comendo. Uns diziam que era um fantasma e pensavam tantas outras coisas. E ali, Pedro, vendo que é Jesus, Pedro se lança com uma palavra poderosa, uma palavra de coragem, e disse: Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu caminhe sobre as águas. E o Senhor disse: Pedro, vem. Mas Pedro, caminhando e olhando
para o mar que se levantava, para a condição do mar, Pedro começa a afundar. É nesse momento, querido, que quando a gente começa a caminhar, que a gente começa a andar, que a gente tira os olhos de Deus, que a gente tira os olhos daquele que é poderoso, quando a gente começa a olhar para o monte e esquece de olhar para cima do monte, acima dos montes, é nesse momento que nós nos perdemos. É nesse momento que a nossa fé fraqueja. É nesse momento que a nossa fé naufraga. É nesse momento que toma o nosso coração de medo, de assombro. O assombro vem no nosso coração e rouba a fé, rouba a coragem, rouba a certeza, rouba tudo aquilo que nós tínhamos como a nossa maior convicção, de tudo aquilo que nós tínhamos para fazer, a certeza daquilo de quem nós somos, do que nós vamos fazer, de onde nós estamos. Nesse momento, querido, só nos resta confiar no Senhor e contar com a sua graça, com a sua misericórdia, para que nós sejamos alcançados por Ele, pelo favor dEle. Por isso ele passa 40 dias falando com ele, entrando. A Bíblia diz que ele atravessou uma parede e chegou até ele. Ele teve também junto com Tomé, aquele que disse que só acreditaria se ele visse o Senhor. Então o Senhor Jesus disse: Tomé, toca nas minhas feridas, toca na minha mão. E ele tocando, e Jesus disse para Tomé: Tomé, agora tu crês porque tu vistes, felizes são os que não viram e creram. Então você que está me ouvindo, você que está do outro lado, eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Você é um feliz, porque você não viu o Senhor Jesus, mas você creu. A tua fé está sendo alavancada, a tua fé está crescendo, ela está aumentando, porque você está ouvindo e ouvindo a palavra do Senhor. Nesses dias, queridos, de pandemia, nesses dias de dificuldades, e agora eu quero começar a falar para você que está me ouvindo, é muito fácil que nós venhamos perder a fé. Queridos, é necessário que nós fiquemos aonde nós estamos, nós tomemos uma decisão, uma posição. Ah, pastor, mas você não sabe, está tudo difícil. Pastor, eu tenho que sustentar a minha família. Queridos, os discípulos de Jesus, falando com ele, disseram para ele: Senhor, nós deixamos pai e mãe, como é que vai ser da nossa vida? Como é que nós vamos sustentar? E Jesus disse para ele, olha, queridos, assim pensam os homens que não conhecem o Senhor. Sabe, as aves do céu, elas não plantam e elas são alimentadas. Os lírios do campo não fiam, não costuram, não tem uma fábrica de roupa, mas eles se vestem melhor do que Salomão se vestiu. E com certeza o meu Pai dará a vocês tudo aquilo que vocês precisam. Então, querido, Deus está cuidando de você. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de nós. E eu quero deixar uma palavra para você, exatamente aquilo que Jesus disse para os discípulos: não volte para onde você estava. Não volte para da onde você veio. Você está num outro nível. Você está sendo levado a um nível. E para que você alcance os propósitos de Deus na sua vida, você precisa ficar aonde o Senhor Jesus colocou você nesse tempo. E eu tenho certeza que tem muita gente me ouvindo, sabe? Uma quantidade enorme que talvez eu não alcançasse dentro da igreja, que estão fora nos ouvindo. Talvez você está preocupado: amanhã eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha casa. Queridos, fique em Jerusalém, não volte para Galileia. Fique em Jerusalém. Pastor, mas eu estou com vontade de ver meus amigos, eu estou com vontade de sair, eu já não aguento mais ficar dentro de casa. O que eu faço? Queridos, qual foi a receita que esses homens tiveram? Isso eu vou falar na próxima, já terça-feira. Eu queria te convidar para nos acompanhar terça-feira, 20 horas terça-feira. Qual foi a receita? Eles foram para um local chamado cenáculo, e nesse lugar eles começaram a orar. Com certeza, ler a palavra e orar. Jesus disse aos discípulos dele, quando perguntavam: Senhor, nos ensina a orar. Ele disse: olha, entra no teu quarto e em secreto teu pai vai te ver. É nesse lugar que o teu pai vai te encontrar. Então, queridos, para você
tirar essas ideias, para que essas ideias diminuam e sumam, você primeiro precisa se alimentar da palavra do Senhor. Você precisa crer que tem um Deus que é poderoso, que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E que Ele está vendo você. E que Ele vai trazer a necessidade que você precisa. A Bíblia fala de um profeta no Velho Testamento. O nome desse profeta é Eliseu. E em um tempo de muita dificuldade, aonde ele confrontou um rei mau e uma rainha má, uma rainha que não serviu o Senhor, um rei que não serviu o Senhor, um rei que levou a nação de Israel a se prostituir com os outros deuses, com imagem, desviou eles do propósito, do caminho do Senhor. Ele desafiou os profetas de Baal, e desafiando os profetas de Baal, matou os profetas de Baal, porque eles tinham disseminado a idolatria no povo de Deus, e Deus disse que não é para fazer isso, e quando se fizesse que era preciso serem mortos, e ele faz isso. Mas essa rainha vai dizer que ia matar esse homem, então esse homem foge para uma caverna. E esse homem fugindo para uma caverna, Deus o alimentou durante todo esse tempo, enquanto ele estava na caverna. E engraçado, querido, que eu quero dizer para você, lembrar e fortalecer a sua fé, fortalecer a sua vida, nesse propósito, quem levava a comida para ele eram corvos. E os corvos eram aves que comem carne. E essas aves que comem carne eram que alimentavam ele. E todos os dias elas levavam. E os corvos não faziam como criança no interior, não, onde eu vi que ia para a escola no meio do caminho parava para comer o lanche. Não, eles entregavam ao profeta, que era o Senhor, que estava no controle. Lembre-se da arca, que Deus mandou que se fizesse uma arca e colocou 6 pessoas lá dentro, ou 8 pessoas lá dentro, com vários animais, e ali eles passaram 40 dias e 40 noites. E Deus conduziu. E todas as espécies de animais estavam ali. Também eu quero lembrar você daquela viúva, a viúva de Serepta, que não tinha alimento. E quando o profeta chega na casa dela, ele disse que o que ela tinha para comer, ela relata que ela só tinha um pouco de farinha. E que esse pouco de farinha ela ia fazer um bolo para ela e para o filho dela, e o comer e esperar a morte. Mas o profeta disse a ela, olha, primeiro faze um bolo a mim, e depois faz para teu filho. E essa mulher foi nessa palavra, ela recebeu essa palavra do seu espírito, então ela faz um bolo, primeiro ao profeta, e depois ao seu filho. E a Bíblia diz que enquanto durou a calamidade que estava sobre Israel, a botija não faltou azeite, nem na tapaué da moça faltou a farinha. Não faltou nada. Durante o tempo ela se alimentou, ela não morreu. Porque o profeta levou uma palavra de vida para ela. E eu hoje estou no lugar de profeta, com uma profecia na sua vida, dizendo que você não vai morrer. Mas você precisa ficar no lugar de onde Deus está te mandando. Fica nesse lugar e nesse ambiente. Você vai gerar um ambiente profético. Você vai gerar um ambiente de graça, de poder. Você vai atrair Deus para esse lugar. Orando e lendo a Bíblia. Fique na sua casa. É tempo de você reunir com a sua casa. É tempo de você alinhar a sua casa. De você botar a sua casa em ordem. Não tenha medo. Porque Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da vida. Se você olhar o que está acontecendo no Brasil, quantas pessoas, quantos grupos, quantos ministérios, quantas igrejas e sociedade civil se levantando para ajudar, para levar comida àqueles que necessitam. Talvez de outra forma nós não veríamos pessoas se levantando, pessoas ajudando, pessoas olhando para os necessitados. Fique nesse ambiente. Esse ambiente é profético. Esse ambiente é para mim e para você. Fique em Jerusalém. Não volte para Galileia. Não volte para aquele lugar onde você saiu de lá. O Senhor já lhe tirou. Ele tirou com o propósito de te fazer pescadores de homem. Amém, querido? Eu vou chamar o louvor nessa hora. Vou chamar o louvor. E depois eu volto aqui para estar orando com você. Tá bom? Então comece a preparar o teu coração. Comece a preparar a tua mente para que nós possamos fazer uma oração poderosa pela tua vida.
Amém, queridos? Nós estamos entrando. Aleluia. Glória a Deus. Assim como foi colocado hoje nos grupos da igreja, que você preparasse um ambiente de adoração. Eu te convido nessa hora a se levantar, se colocar de pé e começar a entronizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero te dizer que o Senhor ele não perdeu o controle de nada. Todo o controle ainda está nas mãos do Senhor. É tempo que os reinos estão abalados. É tempo que os povos se curvaram, se voltaram para adorar o único que é digno de adoração, ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Então nessa hora eu te convido, aí na sua casa, onde você estiver, a levantar uma adoração sincera ao Rei dos Reis. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare isso aí. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. É isso que o Senhor fez. Ele trouxe para si o seu povo, trouxe de volta aqueles que estavam afastados dele. E cabe a cada um de nós apenas se prostrar diante dele e reconhecer que ainda hoje o controle está em suas mãos. Essa pandemia vai passar. Infelizmente outras doenças vão vir. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor ela vai permanecer para todos sempre. Para todos sempre. E eu te convido nesses dias a buscar mais e mais do Senhor, a mergulhar na sua palavra e se fortalecer mais e mais nele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Justiça
te adorar. Amém, querido? Como falou o nosso ministro Marcos, Deus não perdeu o controle. O controle está na mão dele, querido. Talvez você possa se perguntar: onde é que está Deus? Ele está no mesmo lugar que permitiu que o filho dele morresse na cruz. Ele está no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele sofria na cruz e clamava pelo pai dele. Querido, Deus não perdeu o controle da sua vida e da minha vida. Ele está no controle de todas as coisas. Mas é necessário que você creia nisso, que você comece a trabalhar isso na sua vida. Sabe, essa fé que está aí adormecida. Sabe, que você comece a alimentar ela. E como pastor, quando eu começo a fazer isso, queridos, comece a ler a palavra, comece a se ajoelhar, colocar o seu joelho no chão, comece a orar e pedir: Deus, fortalece a minha fé. Mas nós estamos terminando, eu quero orar com você. Aonde você está aí na sua casa? Se você puder curvar a cabeça, fechar os olhos. Pastor, fique do mesmo jeito que você está, nesse mesmo espírito. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo, Senhor, que aonde essa palavra for, aonde ela chegar, papai, ela fará a diferença nesses corações que hoje me ouvem. Pai, em nome de Jesus. O Senhor disse que era para ficar em Jerusalém, para não voltar para Galileia. E eu quero profetizar sobre essas pessoas que receberam essa palavra, que tem dito sim para essa palavra profética. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha alcançar os corações e que aquele desejo de fazer algo que não é para se fazer nesse tempo, porque a palavra do Senhor está dizendo que é para a gente parar, que é para a gente ficar e entender os tempos que Deus está trabalhando. Querido, é um tempo novo. Entenda que Deus está fazendo coisas novas. Por que eu estou falando isso? Porque estamos 2 semanas que nós tivemos a Páscoa do Senhor, e depois da Páscoa do Senhor, há 50 dias vinha Pentecostes, e depois de Pentecostes, a vida daqueles homens, daqueles que permaneceram em Jerusalém, e aqui em Jerusalém o mundo nunca mais foi o mesmo. Querido, eu quero terminar com essa palavra profética para a tua vida. A tua vida, se você permanecer, se você obedecer, nunca mais será a mesma. Ela nunca mais será a mesma. Então eu te convido a obedecer ao Senhor, obedecer a palavra que está sendo ministrada neste lugar. Queridos, todo mundo que eu tenho ouvido, todos os outros ministros que eu tenho ouvido, e muitas pessoas, homens grandes e homens que não têm esse alcance de mídia, tem dito a mesma coisa: Deus vai fazer algo grande, mas só vai conseguir enxergar, vai conseguir entender, só vai conseguir pegar essa onda aquele que permanecer, aquele que entender esse tempo agora. Eu te convido, entenda esse tempo. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que tu queres que eu faça? Pergunte para Deus: Deus, para onde eu vou? Como eu me movo? Para que lado eu me movo? Lembre que no começo eu falei que Jesus teve que buscar os discípulos dele. Uns foram pescar, outros foram estavam indo para Emaús, ele acompanhou eles no caminho de Emaús. Todos estavam trancados em casa com muito medo. Mas depois que Jesus veio, consolou e confortou o coração deles, eles se sentiram fortalecidos no Senhor. Eu quero te convidar para que você esteja com a gente terça-feira, 20 horas. Nós vamos estar aqui com essa mesma, com outra palavra, nesse mesmo contexto, falando para você, para fortalecer o seu coração, e com uma palavra profética lançada no seu coração sobre obediência. Decida obedecer. É tempo de obediência, para que você veja a glória de Deus, para que você veja o poder de Deus na sua vida, aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Pai, muito obrigado por esses dias. Deus, muito obrigado por essa palavra profética, muito obrigado por esse ambiente. Queridos, esse ambiente de poder que nós estamos sentindo, a presença de Deus nesse lugar. A presença de Deus é forte neste lugar. Senhor, é poderosa neste lugar. Senhor, amanhã começa a semana, Senhor, para muitos, meu Deus, que estão indo trabalhar, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão nos hospitais. Pai, eu quero abençoar e pedir: Senhor, lança o teu sangue sobre eles, guarda, Senhor, para que teus filhos não sejam atingidos. Deus, aqueles que têm que ficar em casa, Senhor, fica onde Deus te colocou. Senhor, se tu tem que sair, vai, porque lá
é a tua Jerusalém. Se você tem que ficar em casa, fica, porque lá é a tua Jerusalém e é lá que o Senhor vai te guardar. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo uma semana de vitória, de bênção. Eu profetizo uma semana, Senhor, repleta de alegria, de novidade de vida, de graça e de livramento do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida da igreja dele, todo aquele que lança os seus fardos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti lance o seu rosto e te conceda a paz. Uma semana de vitória e novidade de vida, para a honra e glória do seu nome. Amém. Você pode aplaudir o Rei?